Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na semana passada, que foi a hidrosfera. Lembre que a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta e que a água é um recurso natural do planeta Terra. Mas o que são recursos naturais e para que eles servem? Então a gente vai tentar entender um pouquinho antes de entrar na hidrosfera propriamente dita. Então vamos lá. O que são então esses recursos naturais? São elementos da natureza que são úteis ao ser humano, tanto para o cultivo, quanto para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou até para a sobrevivência e o conforto da sociedade em geral. Então você tem alguns recursos na natureza que o ser humano utiliza, que a natureza nos proporciona para o desenvolvimento da nossa sociedade. Exemplos: a água, o solo, o ar, as árvores, as rochas. Esses são recursos que nós chamamos de recursos naturais, porque a natureza nos proporciona para o desenvolvimento da nossa sociedade. Continuando então, esses recursos eles podem ser divididos em dois tipos, principalmente. Esses recursos naturais podem ser considerados renováveis. Renováveis é aquilo que a natureza consegue repor no lugar. Então você utiliza, a natureza consegue repor. Olha o exemplo lá embaixo, na imagem do lado direito, você vê a geração de energia a partir da luz do sol, ou as usinas solares. Veja, o sol ele está aí todo dia, a energia do sol, né? A luz do sol. Então, ou seja, a natureza consegue repor para a gente o recurso que a gente utiliza. Então você vê aí, as usinas captam a energia do sol, transformam em energia elétrica e a gente utiliza na nossa casa. Esse recurso é considerado renovável, que a natureza consegue repor. A mesma coisa as usinas eólicas. Veja do lado esquerdo agora, um moinho que capta o vento e transforma isso em energia elétrica. A mesma coisa, é renovável, a natureza consegue repor o vento para a gente continuar produzindo energia a partir dele. Então, são os recursos renováveis. Existem alguns que são considerados potencialmente renováveis. Por que potencialmente? Porque a natureza não consegue repor completamente, ela repõe parte disso. Demora um tempo para que isso seja reposto. Então, quais são os exemplos? A água, o solo, as árvores. Esses nós consumimos, nós contaminamos a água, nós retiramos as árvores, nós mexemos o solo. A natureza ela tem mais trabalho de repor. Então, ou seja, elas nem são repostos completamente, são parcialmente repostos. Então, ou seja, são recursos potencialmente renováveis. A gente não consegue renovar completamente. E existem aqueles que não são renováveis, ou seja, a natureza não consegue repor. Acabou, acabou. Um exemplo é o petróleo e os minérios. Esses são extraídos do solo. A partir do momento que isso acaba, a natureza não consegue repor em um curto prazo, né? Lembrando que o processo de formação de petróleo e de minerais demora milhões de anos, milhares, milhões de anos. Então a natureza não consegue repor isso em um curto prazo, que é o nosso tempo de vida, né? Então vamos dizer que esses recursos são considerados não renováveis, a natureza não repõe. Falando um pouquinho agora que a gente já conhece que a água é um recurso natural potencialmente renovável, vamos falar da água do nosso planeta, que é a hidrosfera. Então tá lá, acompanhe comigo na imagem. A hidrosfera é a camada de água da superfície da Terra, que inclui desde os rios, lagos, oceanos, lençóis subterrâneos, que são os aquíferos, lençóis freáticos, né, que estão abaixo do solo, as geleiras e o vapor de água na superfície, na atmosfera. Inclui também aquela água dentro do corpo dos seres vivos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então acompanhe na imagem, você tem um exemplo aí dessas fontes de água. Então você tem aqui embaixo os oceanos, a representação dos oceanos. 98% da água do nosso planeta está aí nos oceanos. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa distribuição um pouco mais na frente. Você tem aqui os rios que drenam a água até o oceano. A água da chuva, né, ela escorre pelos rios e vai parar no oceano. Você tem aqui no topo das montanhas a água das geleiras. Você tem também no ar aqui as nuvens representando o vapor de água na atmosfera. E aqui do ladinho você vai ver que abaixo do solo você tem a água que percola, que anda abaixo do solo, que é os chamados lençóis freáticos e aquíferos, água subterrânea. Então todo esse conjunto dessa água é classificado como hidrosfera, incluindo a água que está no corpo dos seres vivos, que não pode esquecer. Continuando, vamos falar um pouquinho então dessa água, quais são as características gerais dela. Nós ouvimos falar que a água é formada por moléculas de H2O,
não é? Então veja, a substância água ela é realmente constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, por isso que é chamada de H2O, 2 de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Você tem aqui uma imagem que representa isso para você, então você tem a bolinha vermelha maior representando o oxigênio, o átomo de oxigênio, e as 2 bolinhas menores aí branquinhas representando os átomos de hidrogênio. Então esses átomos se ligam formando o H2O, que é a água que a gente conhece. As moléculas elas vão se unindo, veja aqui no copo d'água um exemplo melhor. Se você pudesse enxergar essas moléculas, num copo d'água você veria milhões dessas moléculas que compõem a água, o H2O no caso, né? Então, mas a gente não consegue enxergar, então seria isso como a forma da gente representar a água, o H2O, certo? Outra coisa é que a água é conhecida como um solvente universal. Por quê? Porque ela é capaz de dissolver quase tudo. Veja que na nossa casa nós utilizamos muita água para limpeza, para dissolver coisas. Poeira, né, a sujeira da pia, da cozinha, do almoço, né, dos lanches. Então veja que nós utilizamos a água para dissolver essas outras substâncias. Aquilo que a água não dissolve, a gordura dissolve. Então veja, por isso que ela é chamada de solvente universal. Ela é capaz de dissolver quase tudo. Mas você vai notar que quando você lava um prato, você joga a água, não sai completamente a sujeira, fica ali a gordura. Aí você usa o detergente que reage com a gordura e depois você joga a água, porque a água reage com o detergente. Então o que vai acontecer? Vai sair tudo. Por isso que ela é chamada de solvente universal. Ela é capaz de dissolver quase tudo. Aquilo que ela não dissolve é dissolvido por gordura. Tá bom? Então, essas são algumas características gerais da água. Uma outra coisa é que nós encontramos a água sob alguns estados físicos na superfície do planeta. Então, acompanha lá comigo. O H2O, a água, era uma das substâncias mais abundantes da superfície do planeta. Então, veja aí ao lado esquerdo a imagem do planeta Terra, mostrando a Terra cortada, mostrando inclusive as camadas internas, né? Você vê que aqui na superfície, na crosta, uma das substâncias mais abundantes é justamente a água. Claro que a gente está falando da superfície. Se fosse contar o planeta Terra inteiro, veja que, né, a água é uma porção muito pequena. Veja que o manto tem substâncias muito mais abundantes do que a água. Mas nós estamos falando da superfície, da crosta, né, da litosfera, onde a gente está em cima. Aí sim, ela é considerada o recurso mais abundante da superfície do planeta. Outra coisa é que nós podemos encontrar água sobre alguns estados físicos. Então você encontra água líquida da torneira, você encontra água sólida das geleiras e você encontra água gasosa da atmosfera. Aqui embaixo tem alguns exemplos. Veja que no estado sólido, aqui representado com cubos de gelo, se você olhar abaixo, olha como estão as moléculas de água quando estão organizadas no estado sólido. Veja, elas se organizam, extremamente organizadas, formando um cristal praticamente, né? Por isso que a neve é representada como um cristalzinho, que é a forma que a água assume quando ela está no estado sólido. Passando um pouco mais, veja do estado líquido. No estado líquido, as moléculas de água já não estão tão organizadas. Veja que elas já estão perdendo a interação que tem entre elas. E o último estado que a gente encontra na natureza é o estado gasoso, que é, por exemplo, as nuvens, ou até o vapor que sai da panela da mamãe quando ela está cozinhando, né? A comidinha gostosa da gente lá. Então veja que no vapor essa organização se perde completamente, as moléculas de água se separam, por isso que a gente quase não enxerga o vapor de água, porque essas moléculas estão muito separadas uma da outra. Então aqui você consegue ver os 3 estados físicos e como as moléculas de água estão organizadas nesses estados físicos. Continuando. Mas nós conseguimos transformar o estado físico da água. Como assim? Então você tem lá, começa aqui da esquerda para a direita, lá nos cubos de gelo. Você tem lá o cubo de gelo na geladeira, você tira, deixa em cima da mesa. O que vai acontecer? Ele vai derreter, formar estado líquido, não é? Só que veja, derreter não é um nome muito correto dentro da ciência. A gente utiliza a chamada fusão. Então, fusão da água é quando ela passa do estado sólido para o estado líquido. Mas, se você pega a água no estado líquido, bota numa panela, põe para ferver, você vai ver que ela vai começar a se transformar no estado gasoso, gerando aquele vaporzinho de água que sai da panela da mamãe. Esse processo ele é chamado de evaporação ou vaporização. Então, a passagem do estado líquido para o gasoso é chamada de evaporação ou vaporização. Mas o contrário também acontece. Então, você tem lá as nuvens de chuva, por exemplo, e elas caem na forma líquida. O que aconteceu com a água?
ela sofre um processo reverso agora. Do gasoso para o líquido é conhecido como condensação. Então, quando a água passa do estado gasoso para o líquido, é a condensação, que acontece, por exemplo, nas nuvens. Acontece também na tampa da panela da mamãe. Quando a mamãe tira a tampa da panela, veja que começa a escorrer a água da tampa. O que significa? A água ali aquecida evaporou, bateu na tampa, só que a tampa é fria, e ela voltou a condensar, voltou a formar líquidos de novo. Então, quando a mãe arranca a tampa, começa a escorrer aquela aguinha quente, não é? Então, porque a água condensou na tampa da panela. E também existe o processo reverso do líquido para o sólido. Esse não é tão difícil, solidificação. Então, você pega a forminha de gelo, enche de água, bota no congelador, você está fazendo a solidificação. Então, esses são os nomes corretos. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, evaporação. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. A água também pode sofrer o processo sem passar pelo estado líquido. Como assim? Você tem lá, por exemplo, a água de cometas. Os cometas são corpos celestes ricos em água na forma de gelo. Quando eles se aproximam do Sol, essa água ela começa a sofrer um processo chamado de sublimação, que é esse de baixo aqui. Passa do sólido lá da superfície do cometa direto para o gasoso, formando aquela cauda bonita de cometa. Uma outra substância que faz isso, que não seja água, a naftalina, por exemplo. Naftalina é uma pastilhazinha sólida. Veja que ela não passa para o estado líquido. Fica aquele cheiro dentro de casa de naftalina, de banheiro principalmente, né? Quando você vai num posto ou alguma coisa, está viajando, entra lá, sente o cheiro de naftalina. Porque a naftalina passa do estado sólido direto para o gasoso. Esse processo é chamado de sublimação, tá bom? O gelo seco também é um exemplo, né? O gelo seco, se você coloca ele lá numa superfície com água, ele começa a sublimar, formar gás, certo? Então esses são os exemplos de mudança de estado físico da água e como a gente dá nome a essas mudanças. Aqui nós temos um outro exemplo para mostrar para você ao nível das moléculas. Então veja lá, no estado sólido, do lado esquerdo aqui, as moléculas extremamente organizadas. Se elas sofrem fusão, começa a se desorganizar, formando o estado líquido. Se você continua aquecendo isso, ele vai vaporizar, e aí vai formar gás. Veja como as moléculas já estão mais separadas uma da outra. E o contrário é a mesma coisa, né? Se você condensa, ela volta para o estado líquido. Se você solidifica, ela volta para o estado sólido. Veja como a organização das moléculas muda de acordo com o estado físico. Mais organizadas e muito menos organizadas, né? Continuando. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Ele é extremamente importante, por quê? Porque renova a água doce dos continentes. Então veja que, começando aqui lá embaixo com os oceanos. Essa figura aqui embaixo armazena armazenamento de água nos oceanos. Então o que acontece? O Sol começa a aquecer essa água, ela sofre uma mudança de estado físico. Vai do líquido para o gasoso. Como é que nós chamamos isso? Evaporação. Então a água evapora dos oceanos, formando as nuvens. Essas nuvens condensam, ou seja, do gasoso forma líquido de novo e precipita na forma de chuva, começa a chover, certo? Esse seria o ciclo da água. Evaporação da água, condensação da água e aí a precipitação, que já é na forma líquida. Então não pode esquecer esses processos. Veja que essa precipitação vai abastecer os rios de água, vai abastecer as nascentes, a água subterrânea, aqueles lençóis, né, e aquíferos. Então veja como esse processo é importante para renovar a água dos continentes. Agora, nessa imagem, eu gostaria que vocês falassem os nomes para mim. Vamos lá. O número 1, então tem aqui um rio. O número 1 é o que mesmo? Quando a água é aquecida, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, chamado de evaporação. Quando chega na atmosfera mais alta, que é mais fria, ela volta a se resfriar. E aí ela sofre o processo contrário. Do gasoso volta para o líquido, que é a condensação. Não é? Então, condensa e depois o 3 aqui, que representando a precipitação, que é justamente a forma líquida da água caindo da atmosfera e aí abastecendo os rios, lagos, lagoas, né, e lençóis freáticos. Então não pode esquecer que o ciclo da água inclui essas 3 etapas: evaporação, condensação, precipitação. Tá bom? Continuando. Mas se toda a água do planeta será que toda a água do planeta é potável? Dá para consumir? A gente já sabe que não. Se a água é uma das substâncias em maior quantidade da superfície,
Por que nós discutimos tanto uma possível falta de água no futuro? Bom, galera, a resposta ela é basicamente por quê? Acompanhando na imagem, veja que basicamente 98% da água que existe no nosso planeta, ou seja, de cada 100 litros, 98 estão sob a forma salgada, nos oceanos, nos mares e oceanos. Essa água não dá para consumir, é uma água salgada. Existem processos de dessalinização da água, para transformá-la em água potável, tirar o sal dela. Mas nós estamos falando da natureza, existe esse recurso. O recurso a água salgada nos oceanos não é um recurso, não é uma água potável. Então, esse é um problema. Quase toda a parte da água está sob a forma salgada. O que sobra, os 3% que sobra praticamente, 2% estão nas geleiras, lá nos polos e no topo das montanhas muito altas. O que significa isso? Dos 3 litros que sobra lá de 100, né, de cada 100 litros, então, 98 é salgada. Dos 3 que sobra, 2 estão sob a forma de gelo, então a gente não consegue acessar, não consegue consumir. Continuando, uma boa parte dessa água, isso que sobra ainda, 1% lá que sobra de água no planeta, boa parte dela está subterrânea, abaixo do solo. Então, não está disponível para consumo. Você tem que ir lá perfurar, gasta-se muito dinheiro para tirar essa água do solo. Outra coisa, desse resto que ainda sobra, boa parte estão nos lagos e rios. Lagos e rios que nós contaminamos, inclusive, com esgoto doméstico, lixo. Então veja, olha o nosso drama, né? Existe muita água? Existe, mas boa parte dela não dá para ser consumida. O que vai sobrar mesmo, chamada de potável, é 0,02% da água do planeta. É uma quantidade muito pequena. Então nós temos que preservar esse pouquinho que tem, sem contar que nós não podemos contaminar esse recurso, certo? Então por isso que, apesar de ser um recurso muito abundante, nós falamos tanto em falta de água no planeta. Continuando. Esse mapa aí, mapa mundi, o planisfério da Terra, mostra as localidades do planeta onde tem mais problemas com água. Então veja, quem está em roxinho aí no mapa é que tem uma disponibilidade boa de água. Então veja, o Brasil está incluso, tem boa disponibilidade de água, grande disponibilidade de água. Quem está mais em amarelinho e bem clarinho para bege, esses aí têm muitos problemas com relação à disponibilidade de água. Então você veja aí África, Ásia, Europa, são continentes que já têm problemas envolvendo a disponibilidade de água potável. Se a gente for pensar no Brasil, a disponibilidade de água no Brasil, 13% de toda a água doce que existe no planeta, ou seja, aí bastante coisa, de toda a água doce que existe no planeta, 13% está no Brasil. Então isso é muita coisa. E a grande maior parte dessa água disponível no Brasil está na região amazônica. Lá no que nós chamamos de bacias hidrográficas, né, na bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então veja aqui, ó, acompanhe comigo na imagem. Você tem aqui o rio Amazonas, que é esse mais largo aqui no meio, mais azul aqui. Veja que mesmo de cima você consegue enxergá-lo de tão grande que ele é. E você tem alguns riozinhos menores que vão desembocar no rio Amazonas. Depois essa água toda é levada até os oceanos aqui na foz do Amazonas, onde a água doce encontra com o mar. Então veja, boa parte da água que está no território do nosso Brasil está concentrado na bacia hidrográfica do Amazonas. Aliás, tem uma questão lá que perguntava o que era uma bacia hidrográfica. Então veja, toda essa água é escoada, drenada até os oceanos. E é essa a função de uma bacia hidrográfica. Então, toda uma área drenada, que você drena, essa água vem da chuva, vem do solo, mas essa água precisa ser transportada para algum lugar, até os oceanos. Quem faz isso? O rio Amazonas. Então, veja que a bacia hidrográfica do Amazonas drena a água até os oceanos. O que é interessante também, justamente aqui, no encontro entre a água do mar e a água doce, veja, há um despejo imenso de água doce no mar. Isso muda, inclusive, a característica de vida aqui, né? A vida marinha aqui é diferente, porque essa água não é totalmente salgada, ela tem bastante água doce caindo ali. Então, veja, boa parte da nossa água está concentrada justamente nessa região, tá bom? Continuando, então,
Veja que, como eu disse, a hidrosfera inclui a água da superfície do planeta e inclui a água no corpo dos seres vivos. Por quê? Boa parte do nosso corpo e do corpo dos seres vivos é composta por água. Então você tem aqui, por exemplo, do lado esquerdo o ser humano. 65% praticamente do corpo é composto de água. O que significa isso? Se você tem 50 quilos, praticamente 30, 35 quilos do seu corpo é só de água. Veja a quantidade de água que nós temos no nosso corpo. Ela é extremamente importante nas reações químicas, né, ajudar a controlar a temperatura corporal, né, no sangue, para a distribuição dos nutrientes, do oxigênio. Isso para todos os seres vivos, estou citando nós, mas isso serve para todos os seres vivos. Veja aqui que os alimentos, geralmente vegetais, né, legumes, verduras, eles têm maior quantidade de água. Enquanto você pega, por exemplo, um peixe, ele tem lá 67% de água, as verduras 85%. Então, veja, boa parte dos seres vivos, a grande maior parte do corpo deles é composta de água. Inclusive a água viva, né? Tá aqui, ó, 98% composta de água. Não é à toa que ela é chamada de água viva. Então veja que nosso corpo ele é basicamente constituído de água, não só o nosso, mas também de todos os seres vivos, tá bom? Qual a importância da gente beber água? Então vamos tentar entender aqui no nosso corpo qual é a função da água dele, a função da água no nosso corpo. Então você tem aqui, começando lá de cima, 75% do nosso cérebro é composto de água. Então veja, né? Isso é muito importante. Veja que a água participa lá das reações químicas que acontecem tanto no cérebro quanto no corpo inteiro. Outra coisa aqui, começando pela direita agora. Ajuda no transporte de nutrientes e oxigênio até as células. Boa parte do sangue é água, 80% do sangue é composto de água. Então ele vai ajudar a transportar os nutrientes e o oxigênio pelo corpo. Hidrata e ajuda na respiração. Ajuda a transformar o alimento em energia. Lembra lá das reações químicas que eu falei, que a água está envolvida? Isso é muito importante. Protege os órgãos vitais. Como nosso corpo é basicamente composto de água, quando você tem um choque mecânico, você bate, a água ela serve como se fosse um amortecedor, protegendo esses órgãos internos. Outra coisa, ajuda o corpo na absorção de alimentos, aí aquele papel na digestão que a gente citou. Os nossos músculos são bastante compostos por água, então veja a importância aí na locomoção, né? Mantém as articulações saudáveis. Entre os ossos, você tem as articulações. Essas articulações são ricas em água. Então, veja, o amortecimento, né, dos ossos. Então, é muito importante a água aí nessa situação. Compõe 22% da massa óssea. Nosso osso também tem bastante água. Tem função depurativa. O que é função depurativa? Depurativa é como se fosse limpeza. O fígado, por exemplo, que metaboliza as substâncias químicas, a água auxilia o fígado na depuração, na limpeza do organismo. O nosso sangue é basicamente composto de água e ajuda a regular a nossa temperatura corporal. Então veja que ela tem uma importância muito grande dentro do nosso organismo. Lembrando que isso serve para todos os seres vivos, não só para nós. Tá bom? Continuando. Existem também algumas plantas e animais que se adaptam tanto à falta quanto ao excesso da água. Aqui você tem o exemplo de uma planta só, apesar de ser parecer ser três plantas diferentes. Você tem à esquerda aqui uma planta, essa planta é chamada de Teucripolium, o nome é meio complicadinho, mas também conhecido como arbusto de Israel, que é mais fácil. Ela é uma planta desértica, não é uma planta de deserto. Veja que quando a disponibilidade de água é grande, olha do lado esquerdo ali, ela está verdinha, bem bonitinha. Quando começa a faltar água, ou seja, épocas, períodos de seca, veja que ela começa a ficar mais marronzinha, parece sequinha. Já quando está seco completamente, não tem disponibilidade de água, completamente seco, ela fica parecendo morta, fica parecendo gravetos. Mas na verdade ela não está morta. Ela simplesmente muda sua forma ao longo do tempo para adaptar a disponibilidade de água. Então, quando tem mais água, ela está mais verdinha. Quando está menos água, ela fica mais sequinha, para que ela não morra. Olha que interessante. Existem algumas árvores também, que, principalmente do cerrado, da caatinga, que são regiões um pouco mais secas, principalmente a caatinga. Essas árvores, o que acontece? Geralmente as árvores comuns, o tamanho da árvore, então se você pega aqui, desde o tronco até a copa, se você olha uma árvore comum, a raiz ela tem basicamente o mesmo tamanho. Então, o tamanho da árvore é o tamanho da raiz. Agora veja que árvores que vivem em regiões mais secas, ela aprofunda mais as raízes, alarga mais as raízes,
Então é uma adaptação para viver na falta de água. Essas raízes são bastante profundas. Essa árvore é chamada de malus. Veja que tanto profunda quanto em largura, tanto em profundidade quanto em largura, ela aprofunda e alarga as raízes para atingir a água subterrânea na falta de água. Você tem plantas que se adaptam inclusive ao excesso de água, que é o exemplo das plantas aquáticas. Então você vê algumas plantas que vivem próximos à água, outras que vivem dentro da água, elas também têm adaptações para viver nesses ambientes. E os animais também, né? Então você tem aí alguns animais que se adaptam à falta de água, criam algumas estratégias, por exemplo, diminuição da produção de urina e da transpiração. Quando a gente vai lá no banheiro, urinar, ou quando a gente transpira, a gente está perdendo água. Então esses animais que vivem em ambientes desérticos, eles evitam esse tipo de comportamento para não perder a água do corpo. Acumula gordura. Também é uma forma de repor a água do organismo. A água fica presa aí nesses bolsões de gordura, como é no camelo, por exemplo. E o refúgio na toca durante o dia. Por que refúgio na toca? Se você está na superfície, está exposto ao sol, vai perder muita água. Então eles se enfiam em buracos, em tocas, para evitar a exposição à luz solar. Então dentro do solo é mais fresquinho, então eles evitam a perda de água. Tudo isso para viver em ambientes com a falta de água. Então você tem os escorpiões, que é aquela carapaça mais dura, né, que evita a perda de água. Lagartos também o mesmo esquema. Alguns ratinhos do deserto que vivem em tocas e o camelo, que também utiliza a gordura, né, para armazenar água. Continuando. O grande problema aí, então, que a gente tem que falar um pouco é sobre, lembre que a disponibilidade de água potável é muito baixa. E aí tem um problema, nós poluímos essa água. A poluição da água é um problema muito sério, porque além da disponibilidade de água potável para a população que é comprometida, a contaminação da água que chega até as populações, principalmente populações de países em desenvolvimento, ainda, né, países subdesenvolvidos, que acabam sofrendo tanto com a falta quanto a contaminação, gerando mortes, doenças. Então veja, quais são os tipos de poluição? Aqui eu coloquei 4 tipos, existem mais, mas vamos falar sobre esses 4 tipos que são importantes. O primeiro é a poluição sedimentar. Olha a imagem aqui no meio do slide para vocês verem. Lembra daquelas barragens que se romperam aí algum tempo atrás, barragens da Vale, né, em Brumadinho, que matou muita gente? Veja que aquelas barragens elas são ricas em sedimentos, sedimentos que são extraídos do solo. O cara vai lá, extrai o solo, retira os minerais de interesse e guarda esses sedimentos em barragens. Só que se essas barragens se rompem, lança esses sedimentos em todos os rios, lagos e até subterrâneo, né? A água subterrânea é contaminada com esses sedimentos. Isso vai destruir a vida nesses rios, peixes, né? Anfíbios que vivem, no caso sapos, entre outros, que vivem nessas regiões acabam sendo mortos e além de contaminar a água dos rios que era captada para levar para a população. Então, a poluição sedimentar agora é uma realidade no Brasil graças a esse rompimento dessas barragens, né? Poluição biológica. Veja aqui em cima agora, né, na imagem aqui representando para você, o esgoto. O que acontece? No Brasil existe ainda um problema muito grande de saneamento básico, ou seja, tratamento de esgoto, água potável. Então, as cidades, todo o esgoto é recolhido das casas e ele acaba não passando por tratamento e é lançado nos rios. Você já imagina o problema que isso gera, né? Isso vai interferir na vida lá dentro do rio, aquelas espécies que ali vivem, então vão ser contaminadas por materiais biológicos, materiais químicos, né? Então, como a gente não trata essa água, boa parte dessa água é lançada, o esgoto é lançado direto nos rios, contaminando os rios, gerando doenças das populações que consomem essa água, matando ali os seres vivos que vivem desses rios. É um problema muito sério. A poluição química. Então você tem aqui ao lado direito uma indústria que utiliza a água, por exemplo, lá nos seus processos e depois devolve essa água para os rios, oceanos, contaminada com produtos químicos. E isso também é um problema para a vida dos oceanos, dos rios e também para as populações que consomem a água contaminada de produtos químicos. Não só as indústrias. Por exemplo, existem aí já existem relatos de encontrar materiais de origem hospitalar descartados em locais adequados, seringas, remédios. Isso vai contaminar o solo, a água subterrânea, vai contaminar os rios. Então, esses produtos químicos chegam até as populações que consomem e também
destrói a diversidade de vida que ali existe. E existe uma poluição que é muito pouco conhecida, que é a poluição térmica. Como assim? Você tem aqui ao lado agora esquerdo, você tem aqui uma indústria, é uma imagem aérea mostrando para você. Quanto mais azul, mais frio. Quanto mais vermelhinho, mais amarelo, mais quente a água. Então veja aqui uma indústria que provavelmente utiliza a água na produção, né? E quando ela vai descartar essa água nos oceanos, aí dá uma olhada aqui. A água do oceano ela tem uma temperatura e eles descartam a água a uma temperatura completamente diferente. Nós chamamos isso de poluição térmica. Veja que a vida que ali, né, vive abaixo ali daqueles mares e oceanos, elas serão interferidas por a temperatura diferente da água. Os animais eles já estão acostumados a uma temperatura tal. Aí o cara vai lá, descarta uma água a uma temperatura diferente, isso vai impactar na vida que ali existe, tá bom? Então esse é um apanhado geral da poluição da água. Espero que tenha ajudado a vocês. Tinha algumas questões no questionário que falava sobre isso. Tem algumas estratégias para conter isso, certo? Então espero que tenha ajudado. O que a gente pode fazer, então, para contribuir para proteger a água? Já que a gente falou da poluição, falou que ela tem pouca quantidade e que mesmo assim a gente polui. Então, rapidamente, descartar o lixo de maneira correta, separar o lixo reciclável, diminuir a quantidade de lixo. Quando você separa lixo reciclável, lixo úmido, talvez você diminui muito a quantidade de lixo que você vai descartar no ambiente, porque boa parte dele pode ser reaproveitado, reciclado. Compostagem doméstica. A esse lixo úmido ainda, existem aquelas cascas de frutas, de legumes, verduras, que você poderia criar uma compostagem. Como assim? Cavar um buraco no solo, jogar lá dentro, deixar os micro-organismos fazer a ação deles, e aquilo vai gerar adubo, por exemplo. Então diminui ainda mais a quantidade de lixo. Preferência por alimentos orgânicos. Quanto mais alimentos processados você comprar de indústrias, que vem com saquinho, embalagens, mais lixo você vai continuar produzindo. Alimentos orgânicos são aqueles produzidos na horta, né? Então, tem preferência para isso. Não utilizar fertilizantes industriais ou pesticidas, se você tem, por exemplo, uma hortinha na sua casa, ficar usando produtos químicos para matar a praga que vive ali, você vai contaminar o solo, que por consequência vai contaminar a água. Então, não utilizar. Não jogar remédios, cigarros, fraldas, absorventes ou qualquer outro lixo que contenha substância nociva. Por exemplo, na privada. Então a galera vai lá, joga lá, né, papel sujo, essas coisas e dá descarga. Aquilo vai parar num rio, parando num rio vai contaminar o rio. Então não é para jogar nada, não é para descartar lixo dessa forma. Não jogar tintas, solvente, óleos e produtos que contenham químicos diretamente no ralo. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, pega o óleo, joga no ralo e pensa que ali ele está jogando fora. Não, galera. Uma gota d'água, uma gota de óleo contamina 1000 litros de água. Então, ou seja, o óleo tem que ser separado. Existem algumas empresas que fazem reciclagem desse óleo, produzindo sabão, ou até a gente mesmo pode fazer, né? Então, ou seja, não é o local adequado, nem em bueiros, nem em ralos, tá bom? E praticar o consumo consciente, ou seja, né, quando for lavar as mãos, fechar a torneira, principalmente agora que a gente tem feito mais a higiene das mãos, né, tomar o banho de forma consciente, quando está ensaboando, se for possível, fechar o chuveiro, escovar o dente com a torneira fechada e assim por diante, evitar o desperdício, tá bom? Então essa era a nossa aula de hoje. Espero que tenha tirado bastante dúvida, foi uma aula um pouco longa, então assista inteira, tirem as dúvidas. Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? E fiquem bem aí, garotada, e fiquem sempre em casa para evitar, para que a gente possa estar o mais rápido junto, tá bom? Um abraço!